Olá, amigos do Trino OAB. Meu nome é Vitor Cortes e eu estou aqui de volta com vocês para mais uma aula de Direito Administrativo. Na semana passada, a gente aprendeu sobre conceitos da administração pública e a gente aprendeu sobre os princípios da administração. Nessa aula de hoje, a nossa aula 2 de Direito Administrativo, a gente vai aprender sobre os poderes da administração e também sobre atos administrativos. Tudo isso que vai ser muito importante para você conseguir a aprovação na sua prova da OAB, no seu exame de ordem. Bom, começando aqui então sobre poderes administrativos. E aqui, antes de ingressar nos poderes em espécie, em cada um dos poderes que a lei atribui à administração, a gente vai ter que ponderar sobre uma noção muito presente no direito administrativo, que é a noção de poder-dever. O que significa esse poder-dever? Significa que a lei não só vai garantir ao administrador a possibilidade de ter prerrogativas especiais para alcançar a finalidade pública, como ele também vai ser obrigado a se utilizar desses meios, dessas prerrogativas, para efetivamente garantir o interesse público. Vou dar um exemplo para vocês para isso ficar mais claro. Imagina que um servidor comete infração na sua repartição. O chefe daquele servidor, o superintendente, o diretor, quem quer que seja ele não vai ter só o poder, instrumentos para fiscalizar e punir esse servidor que comete uma infração. Ele vai ter também a obrigação, o dever de efetivamente fiscalizar e efetivamente coibir qualquer ato que vá contra a lei da administração pública. Então, o exemplo que eu dou para vocês é esse da infração. Aqui não há só um poder do administrador, há também um dever para cumprir, para conseguir alcançar o interesse público. Correto? E aí, a gente já falando um pouco sobre poderes da administração, a gente vai estudar também outra noção do direito administrativo relacionados aos poderes, que é a noção de abuso de poder. A administração, como a gente vai aprender agora, ela vai ter várias prerrogativas, vários poderes, vários instrumentos para alcançar a finalidade pública. Mas todos esses instrumentos, eles vão ter que ser utilizados dentro da moldura que a lei traz para o administrador. Eventualmente, se ultrapassar essa moldura, se ofender a lei, esse poder administrativo ele vai ter sido abusado pelo administrador. Então, é por isso que a gente vai ter no direito administrativo a ideia de abuso de poder. E aqui caiu muitas vezes na prova da OAB a questão sobre duas espécies do abuso de poder. A primeira espécie é o excesso de poder. E o que é o excesso de poder? É uma forma de abuso de poder, uma infração a lei que atribuiu o poder para a administração. Mas ela, em específico, significa que um agente se utilizou de um poder da administração quando ele não detinha esse poder. Aqui, a gente vai ter um vício no elemento competência. Olha, um servidor da Secretaria de Trânsito de um município, ele vai e lavra uma multa. Mas ele não é fiscal de trânsito, ele é um servidor do RH. Ele não tem competência para lavrar uma multa. Então, ele se utilizou de um poder da administração de fiscalizar, mas com abuso, ele não tinha esse poder. E aí, é por isso que a gente vai falar em excesso de poder. Excesso de poder, então, é o vício do ato administrativo, do poder da administração, que está relacionado à competência de quem realizou esse ato. Além disso, além do excesso de poder, a gente vai ter a ideia de desvio do poder. O desvio de poder também é uma espécie de abuso e ele é uma infração à lei. Mas ele vai afetar o elemento finalidade do ato administrativo. Isso significa, então, que, em que pese essa autoridade que usou desse poder tenha, sim, competência para executar esse ato, ela utilizou esse ato para uma finalidade em desconformidade com a lei. Olha, eu apliquei uma pena, eu decidi que um servidor ia ser trocado de um lugar para outro, de uma repartição para outra,
Mas eu não fiz isso porque interessava ao órgão público. Eu fiz isso porque eu queria punir ele. Então, eu utilizei um instituto com uma finalidade diferente do que a lei fala que serve este instituto. Então, é justamente isso que é o desvio de poder. É um abuso no poder da administração que afeta o elemento finalidade, correto? Bom, agora a gente já falou um pouco sobre essas noções iniciais de abuso de poder dever da administração. A gente vai começar a estudar efetivamente os poderes da administração. E o primeiro poder que a gente vai estudar vai ser o poder hierárquico. A gente tem que entender que na administração pública, principalmente no poder executivo, a gente vai ter uma organização em escalas, em andares, em patamares. A gente vai ter no topo da administração o chefe dos chefes. Na administração federal, a maior autoridade do poder executivo federal é o presidente da República. Nos estados será o governador e nos municípios o prefeito. E aí a gente vai ter uma série de outras autoridades que são subordinadas a esse superior. Então, só para ilustrar para vocês, a gente vai ter no governo federal presidente, depois a gente vai ter ministros, abaixo do presidente e dos ministros a gente tem secretários adjuntos e depois diretores, depois superintendentes e temos toda um escalonamento da administração. E é justamente com base nessa estrutura hierárquica da administração que surge o poder hierárquico. E o que é o poder hierárquico? Ele é, segundo Eli Lopes Meireles, o poder do superior para dar ordens, fiscalizar o seu cumprimento, rever atos, delegar e avocar competências do subordinado. Então, é isso justamente que é o poder hierárquico. É essa prerrogativa de que um superior possa ordenar, inclusive fiscalizar, inclusive aplicar penalidades para todos os seus subordinados. E aqui a gente vai lembrar que o subordinado, ele está sim obrigado a cumprir essas ordens do seu chefe, do seu superior hierárquico. A única exceção que um subordinado não tem que cumprir uma ordem do seu superior é quando essa ordem for manifestamente ilegal. Então, se eu trabalho numa repartição pública e o meu chefe diz que eu tenho que fazer determinada coisa, eu sou sim obrigado a cumprir a ordem dele. Eu só não vou cumprir se essa ordem que ele deu for claramente ilegal. Olha, se meu chefe manda eu destruir um móvel público, por exemplo, um computador, olha, essa ordem aparentemente ela é ilegal. Então, eu vou poder sim descumprir essa ordem, porque é uma ordem manifestamente ilegal. Mas, retirados esses casos, a gente tem que se lembrar que é poder da administração e do superior hierárquico em dar ordens aos seus subordinados. Bom, e aqui, como a gente viu no conceito de Eli Lopes Meireles, a ideia de hierarquia traz também a possibilidade da avocação de atos e da delegação de atos. Bom, o que é avocação e delegação? A lei, ela traz uma série de competências. Então, cabe a determinado agente realizar determinados atos. Cabe ao fiscal de trânsito aplicar multas. E aí, a gente vai ver que, eventualmente, a lei permite que essas competências sejam transferidas para outros agentes públicos, correto? E aí é justamente isso que é a avocação e a delegação. É a transferência da competência de um agente para outro. A diferença entre a avocação e a delegação é de onde sai a autoridade competente e para onde vai. Vou dar um exemplo para vocês, explicando a avocação. O superior hierárquico vai tomar para si a competência do seu subordinado para que ele realize o ato. Então, imagina que eu sou um chefe de um departamento e compete aos meus subordinados realizar determinado ato. Mas esse ato, o caso que foi para um dos meus subordinados, ele é muito complexo, envolve uma grande soma de dinheiro, de recursos, tem grande repercussão política, é complexa, ela
precisa de uma atenção especial. Então eu, como chefe, como superior hierárquico, posso falar para o meu subordinado que aquele ato quem vai realizar. Então, é essa a ideia da avocação. Quando o superior hierárquico toma para si a competência de um dos seus subordinados. A delegação é o caminho inverso. O superior hierárquico tem uma competência e ele, ao invés de realizar esses atos que competem a ele vai delegar a um subordinado para que esse subordinado, de forma válida, legal, realize e pratique o ato. Então, a avocação é a transferência da competência de um subordinado para o seu superior hierárquico e a delegação é o caminho inverso, a transferência da competência do superior hierárquico ao seu subordinado. E aqui a gente vai se lembrar que é sim possível a delegação e a avocação de competências, mas a lei vai trazer algumas restrições. Quais são essas restrições? No caso da avocação, a gente vai lembrar que ela é temporária, ela não se faz de forma generalizada. Então, toda avocação vai ser temporária. E além disso, a avocação, ela serve para transferir competências gerais. Ela não serve para transferir competências que sejam exclusivas. Então, a avocação só serve para competência que não seja exclusiva. Olha, o meu subordinado tem uma competência que a lei diz que é exclusiva dele. Eu vou poder avocar? Não, porque não é sujeita à avocação as competências exclusivas. E, por outro lado, a delegação. Quando ela vai ser possível e quando ela não vai ser possível. A delegação, ela pode ocorrer com vários atos, mas ela não vai poder ocorrer para transferir a competência para atos decisórios de recursos administrativos. Eu também não posso delegar ao meu subordinado o exercício de competências normativas e também não é possível a transferência ao subordinado de competências exclusivas do superior hierárquico. Então, nós temos esses 3 casos em que a delegação não vai ser possível. Isso vai cair na sua prova do exame da OAB? É muito provável. E é por isso que a gente tem um mnemônico, um jeito, uma manha para lembrar. É denorex. Denorex porque são vedados as delegações de decisões de recursos administrativos, transferência de atos normativos, e exclusivas. Competências exclusivas também não podem ser transferidas. Então, a gente vai ter o denorex. É bobo, mas isso tenho certeza que vai te ajudar na prova, na hora de você responder uma questão da sua prova de OAB. Mas então, a gente já viu aqui sobre a questão da avocação e da delegação de competências, que está intimamente ligada a esse poder hierárquico da administração. Bom, e aí a gente vai para o nosso próximo poder administrativo. O poder administrativo disciplinar, ele trata do poder-dever de apurar infrações e aplicar penalidades àquelas pessoas, aqueles agentes públicos ou privados que têm uma relação direta com a administração. Relação direta, quem são essas pessoas? São os servidores públicos, os empregados públicos e os contratados pela administração. Então, aqui é a ressalva que eu faço para vocês. O exercício do poder disciplinar demanda uma relação direta. E um privado que não tenha nenhuma relação direta com a administração, ele vai estar sujeito ao poder disciplinar? Não, ele não tem nenhum vínculo direto, ele não está sujeito ao poder disciplinar. Esse privado estranho à administração, ele eventualmente pode estar sujeito a outros poderes administrativos. O caso mais comum é o poder de polícia. Mas o poder disciplinar demanda uma relação direta com a administração, correto? E aí, o exemplo mais comum é, novamente, os servidores. Se um servidor cometeu infração, a administração pode fiscalizar, abrir um procedimento contra ele, um processo contra ele e aplicar penalidades a esse servidor. Isso decorre do poder disciplinar. Bom, em seguida a gente vai falar sobre o poder de polícia.
É um poder muito importante porque ele vai acometer não somente aquelas pessoas que têm um vínculo direto, mas a toda a sociedade. Poder de polícia significa que a administração vai poder criar restrições, regulamentos, eventualmente vai até limitar direitos dos privados, o direito de propriedade, tudo isso em prol do interesse público, correto? Mas onde que está previsto o poder de polícia? O poder de polícia não está previsto em nenhuma lei administrativa. Ele vai estar previsto lá no Código Tributário Nacional. Um dos fatos geradores da taxa, que é uma modalidade de tributo, é o exercício do poder de polícia. E é por isso que a definição tradicional do que é esse poder de polícia é previsto lá no CTN. E o que o CTN diz? No artigo 78 fala que considera-se o poder de polícia atividade da administração que, limitando, disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público. Bom, aqui é a redação original do CTN. O CTN já tem muitos anos, eu acho que ele é de 1968, se não me engano. Então a gente tem aqui uma grafia diferente. Mas, apesar de ter alterado a escrita, a gente tem que se lembrar que essa definição continua. É o poder da administração limitar, disciplinar direito, interesse e liberdade para atingir um maior interesse público, correto? Bom, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma padaria. Essa padaria não tem nenhum vínculo direto com a administração, mas, em nome do interesse público, a administração vai poder regular o funcionamento da minha padaria. Ela vai criar normas de higiene, de boas práticas de limpeza, e quem vai fiscalizar tudo isso vai ser a vigilância sanitária. Olha, esses atos da vigilância sanitária são típicos do poder de polícia. Eles vão criar elementos normativos, portarias, falando como que tem que ser a minha cozinha, como que ela deve estar organizada. Eles vão poder fiscalizar para ver se eu estou cumprindo aquelas normas que eles criaram. E vão ainda, no caso de eu não respeitar as normas de polícia, vão poder aplicar multas na minha padaria, correto? Então, agora a gente já sabe o que é o poder de polícia como uma forma geral. Bom, em seguida, a gente não pode confundir nunca o poder de polícia administrativo com a polícia militar, com a polícia civil. Correto? Uma coisa, apesar do mesmo nome, polícia, uma não tem nada a ver com a outra. A polícia administrativa, como eu acabei de explicar, ela é essa prerrogativa, esse poder da administração de disciplinar direitos para perseguir o interesse público. E a polícia judiciária? A polícia judiciária é a polícia que investiga crimes, o cometimento de crimes. Então, uma coisa é a polícia judiciária, que tem a ver com o direito penal, que vai investigar ilícitos penais. E outra coisa é a polícia administrativa, que é essa atividade de regular, limitar, condicionar direitos dos particulares em nome do interesse público, correto? Bom, e aqui a gente falou agora há pouco sobre a delegação de competências. Só que o poder de polícia ele é tão especial, ele é tão típico da administração, que a doutrina entende que não é possível que seja o poder de polícia delegado a agentes privados. Então, lá no caso da vigilância sanitária, o exemplo que eu dei, alguém pode eventualmente lá lavrar uma multa. Essa atividade ela tem que ser realizada por um agente público, é a administração quem vai fazer isso. Não é possível se delegar o poder de polícia a nenhuma pessoa de direito privado. Eu não posso contratar uma empresa para ela lavrar multas de polícia, correto? E aqui eu faço apenas uma ponderação de que não é possível se transferir o poder de polícia em si. Eu posso transferir atos instrumentais ao poder de polícia. Então, eu posso, por exemplo, e é muito comum, que no exercício da polícia de trânsito, haja a contratação de empresas que vão alugar à administração
o aparelho, o radarzinho, o aparelho que aplica as multas a quem, por exemplo, ultrapasse a velocidade. Então, esse simples ato instrumental de comprar um aparelho e locar a administração, isso pode sim ser transferido a um privado. Mas o núcleo do poder de polícia, que é a decisão de aplicar uma multa, de criar uma norma restritiva, isso é sempre da administração. Ela não pode ser delegada a nenhum privado, correto? Então, vamos lá, seguindo o nosso estudo. Aqui a gente já estudou sobre os poderes da administração. A gente falou sobre os principais poderes. Se você for estudar na doutrina, nos seus cadernos e até mesmo no material que o curso te dá, você vai ver que existem alguns outros poderes. Mas esses poderes eles são menos importantes e eles vão ser estudados depois de outra forma. Então, para encurtar o nosso tempo de aula, que costuma ser um pouco cansativo, a gente já vai passar para o próximo tema, que é o do ato administrativo. Correto? Mudando de tema, atos administrativos, a primeira pergunta que vocês devem ter é, afinal, o que é ato administrativo? Bom, o ato administrativo nada mais é que uma decisão de um agente público em nome da administração. Correto? E aí, a gente vai falar aqui, a gente vai pegar essa definição da doutrina, essa aqui é a definição que o Eli Lopes Meireles trouxe, e ela vai dizer que ato administrativo é toda manifestação da administração que tenha por fim imediato adquirir, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou obrigações ao administrado ou à própria administração. Então, é basicamente isso o ato administrativo. O que é o ato administrativo? É uma decisão da administração que cria direito, que extingue direito, seja para um terceiro, para um privado, seja para a própria administração. É isso que é o ato administrativo. E aqui eu faço uma observação para vocês, que o ato administrativo não se confunde com o fato administrativo. O fato administrativo é um acontecimento material que envolva a administração pública. Material, o que significa isso? Ele acontece de forma concreta no mundo dos fatos e não somente no mundo jurídico. Significa que alguém transformou a administração materialmente. Então eu vou dar um exemplo para vocês para ficar mais claro. A administração pública tem vários bens, e esses bens, às vezes, eles podem ser cedidos para terceiros. A decisão de ceder um bem, olha, esse bem hoje está sendo utilizado aqui nessa repartição, mas eu vou ceder para outra repartição, isso é um ato administrativo, é uma decisão que cria direitos, o direito de que o órgão cessionário receba esse bem. Mas a efetiva transferência, pegar o bem, a caixa desse bem e transferi-lo para outra repartição, isso é um fato administrativo, é uma alteração material da administração, correto? Então a gente não pode confundir ato administrativo, que é essa decisão, com o fato administrativo, que é uma simples mudança concreta, material na organização da administração. Bom, em seguida, a gente vai, já definido o que é ato administrativo, a gente vai estudar os elementos do ato administrativo. São 5 elementos do ato administrativo e eles vão ser competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Bom, esses 5 elementos, eles são muito recorrentes em prova, então você vai ter, sim, que decorar cada um deles. Mas para isso, novamente, a gente vai ter um mnemônico para ajudar você a lembrar lá na hora da prova. Então, a gente vai ter, o mnemônico é CONFIFOMOB. Ele é formado pela competência, CONFIFOMOB, pela finalidade, CONFI, pela forma, CONFIFO, pelo motivo, CONFIFOMO e objeto, CONFIFOMOB, correto? Então, decore esse mnemônico que você vai se lembrar na hora da prova quais são os 5 elementos do ato administrativo.
Bom, e agora vamos detalhar, estudar cada um deles. E o nosso primeiro elemento do ato administrativo é a competência. A competência eu já falei um pouquinho para vocês, mas vamos relembrar. A lei, ela vai prever, atribuir a cada agente um plexo de atribuições. E é justamente esse plexo de atribuições que configura a competência. Ela é o elemento subjetivo do ato administrativo. E por que subjetivo? Porque ela não vai se preocupar com o conteúdo do ato. Ela vai se preocupar com quem realizou esse ato. Qual sujeito realizou esse ato? Então, é justamente isso que a gente vai estudar no elemento competência. Aqui a gente tem uma definição melhor do que de qual seria a definição de competência, que é o conjunto de poderes que a lei atribuiu a determinado agente para validamente decidir em nome da administração, correto? Bom, e aí a gente vai se lembrar que a competência, ela é um elemento vinculado. A lei sempre vai prever a competência. E aqui, quando a gente fala lei, a gente tem que se lembrar que não é só a lei em sentido estrito. O ordenamento jurídico sempre vai trazer quem é a autoridade competente para a realização daquele ato, correto? Bom, e aí, a gente, ainda na competência, vai se lembrar, como falamos agora há pouco, sobre a avocação e delegação. A competência, ela pode ser transferida, como falamos agora há pouco, na hora que a gente estudou poder hierárquico, e isso pode ser feito por meio da avocação, quando um superior realiza um ato que é da competência do seu subordinado, ou a delegação, que é quando um subordinado vai realizar um ato que é de competência originária do seu superior hierárquico. A gente vai se lembrar que a avocação, ela não vai acontecer de forma indefinida, ela vai acontecer sempre de forma temporária e ela não pode acontecer em atos de competência exclusiva. A delegação, por sua vez, recordando, ela não pode acontecer com o caso do denorex, que são decisões de recursos administrativos não podem ser delegados, atos normativos não podem ser delegados e competências exclusivas também não podem ser delegadas, correto? Aqui a gente fez uma revisão da avocação e delegação, mas agora a gente vai falar da convalidação. O que é convalidação? Bom, quando a gente viu sobre o abuso de poder, a gente viu que uma das espécies era o excesso de poder. É um vício de competência, em que uma autoridade que não tem a competência para realizar aquele ato, mesmo assim, pratica esse ato, e esse ato ele é eivado de vício. Ele é sujeito à anulação. Mas a lei permite que, no caso do vício de competência, se o subordinado, por exemplo, realiza um ato que não é de sua competência, o superior hierárquico, ao tomar conhecimento desse ato realizado, e se ele notar que em que pese tenha sido celebrado, tenha sido feito por autoridade incompetente, esse ato ele contou em todos os outros elementos do ato administrativo e ele é correto, foi uma decisão correta daquela autoridade incompetente. Então, por isso, vai ser possível que esse vício seja sanado. E esse vício de competência ele é sanado por meio da convalidação. Então, aquela autoridade subordinada incompetente que realizou o ato, aquele ato ele tem um vício, mas o superior hierárquico dele, que tem competência para a celebração daquele ato, vai falar em que pese tenha sido celebrado por autoridade incompetente, eu estou agora corrigindo esse ato, eu estou convalidando a decisão anteriormente tomada pelo meu subordinado, e esse ato agora ele está corrigido, ele está legal, ele está convalidado, certo? Então, a gente estudou aqui sobre essas questões do elemento competência. E a gente vai para o nosso próximo elemento. Que elemento é esse? É a finalidade. Finalidade, sim. Quando a administração pública ela toma uma decisão porque ela busca um resultado.
É este resultado almejado que é a finalidade. E aqui a gente tem que se lembrar que a administração, ela tem sempre uma finalidade, que é o interesse público. Essa é a finalidade geral, correto? Todo ato administrativo tem como finalidade geral o interesse público. Mas além de um interesse público, ela tem uma finalidade mais específica que vai variar a depender do ato, correto? A gente vai se lembrar também sobre o abuso de poder na modalidade desvio do poder. O desvio de poder é quando um ato ele é realizado com uma finalidade contrária à lei. Então o ato ele está todo correto, todos os elementos dele são válidos, mas ele foi utilizado com uma finalidade diferente da prevista em lei. Então, eu vou dar um exemplo aqui. O ato de remoção do servidor, que eu falei agora há pouco para vocês. Remoção do servidor é transferir um servidor de uma repartição a outra. Então, eu trabalho na Secretaria de Saúde e decidiram que eu deveria ser transferido para a Secretaria de Educação. Essa transferência em nome do interesse público, ela chama-se remoção. Mas a finalidade dela, finalidade geral, é atender o interesse público. O interesse público vai ser melhor atendido se eu prestar serviço não na Secretaria de Saúde, que já tem um monte de gente trabalhando, mas lá na Secretaria de Educação, onde estão com falta de pessoal. Essa é uma finalidade geral de interesse público, mas tem uma finalidade específica, que é possibilitar a organização, a redistribuição eficiente de servidores. Mas o que acontecia, muitas vezes? Para penalizar um servidor não é um bom servidor. Ele falta, ele chega atrasado, ele não faz o serviço direito. Para penalizar ele, ele era transferido para a pior repartição, que fica lá na PQP, na ponta daquele município. 2 horas de carro para chegar até lá. Essa remoção, ela tem um vício de finalidade. Por quê? A finalidade específica do ato de remoção é redistribuir adequadamente os servidores. Ela não serve para punições. Então aqui houve um vício da finalidade, houve um desvio de poder, e esse desvio de poder pode anular esse ato, correto? Bom, agora a gente vai para o nosso quarto elemento do ato administrativo. A gente já estudou a competência, a gente já estudou a finalidade, e agora a gente vai para o nosso terceiro, desculpa, eu falei quarto, terceiro elemento do ato administrativo. E esse é o elemento forma. O que é o elemento forma? O elemento forma é o meio em que vai se exteriorizar o ato administrativo. Esse ato administrativo, ele vai se fazer por meio de uma declaração verbal, por meio de um gesto, por meio de um documento escrito. É isso que é a forma, correto? Professor, e na administração pública, existem atos que são por meio de gestos? Sim. Atos de trânsito, por exemplo. Quando tem um fiscal de trânsito e ele faz assim, ele está dando uma ordem. Isso é um ato administrativo. Ele falou que é para você parar o seu carro. Isso é um gesto, isso é um ato administrativo. Mas na administração, a gente vai se lembrar que vige o formalismo. E isso significa que, como regra, os atos da administração, eles vão ser sempre escritos, correto? É possível atos da administração por meio de gestos, atos verbais? Sim, são possíveis. Mas como regra, se você tiver na dúvida, você vai dizer que é necessário que a forma seja a forma escrita. Além da forma escrita, a gente sabe que há uma série de tipos de atos administrativos. Por exemplo, esse ato administrativo pode vir por meio de um decreto, ele pode vir por uma portaria, ele pode ser uma resolução, ele pode ser uma instrução normativa, ele pode ser um simples despacho. Todas essas são formas que o ato administrativo vai tomar.
Todas essas são formas escritas. Então, saber qual é a forma que determinado ato deve ser celebrado esse é o elemento do ato administrativo forma, correto? Bom, então, essa é a ideia que a gente trouxe, o que é o elemento forma. A gente vai se lembrar que a forma, ela também vai ser sujeita à convalidação. Então, se alguém tomou uma decisão por meio de uma simples ordem de serviço, depois o administrador pode convalidar esse ato falando, olha, ele utilizou a forma errada, mas agora eu estou fazendo aqui um ato escrito que está sanando os vícios daquele ato que foi feito na forma correta e eu estou convalidando aquele ato, correto? Então, vamos seguir para o nosso próximo elemento do ato administrativo. Agora sim, o nosso quarto elemento. Já estudamos competência, finalidade e forma. Vamos agora para o motivo. Bom, o que é o motivo do ato administrativo? O motivo são as razões de fato e de direito que autorizaram ou determinaram a realização de determinado ato. Assim como existe a finalidade, e quando a administração ela emite um ato administrativo, ela almeja um resultado, a administração também, quando realiza um ato administrativo, ela realizou aquele ato por uma razão, por um motivo, correto? E é justamente, então, isso que a gente tem em mente. O que é o elemento motivo? É a razão de fato que levou à realização daquele ato, certo? Bom, e aqui a gente vai se lembrar que esse é um ato discricionário. Às vezes, a lei vai determinar que esse ato ocorra e a lei vai especificar todos os motivos que determinam a realização daquele ato. Mas, por outras vezes, a administração vai dar liberdade para o administrador escolher se determinado motivo é ou não suficiente para a realização de um ato. E aí, a gente vai ter um ato cujo motivo ele é discricionário, correto? Então, vocês têm que se lembrar que o motivo ele pode ser vinculado ou ele pode ser discricionário. Bom, aqui a gente vai também se lembrar que motivo é diferente de motivação. Motivo, a gente já aprendeu aqui o que é. São as razões que levam à realização do ato. E a motivação? A motivação nada mais é do que a exteriorização dos motivos que determinaram a celebração daquele ato. Não, mas não entendi. Olha, uma coisa é existir um motivo. Outra coisa é você deixar claro para todas as pessoas qual é o motivo que leva à celebração daquele ato. Em processos administrativos de compras públicas, por exemplo, é muito comum que advogados, aliás, é obrigatório que advogados deem pareceres jurídicos para compras públicas. E aí você vai ver que a administração, ela compra vários bens e ela tem motivos para comprar esses bens. Bom, determinado setor, ele vai precisar comprar uma máquina de exame. Mas por que você precisa isso? Olha, nós somos da polícia técnica, a gente faz investigação de vestígios de sangue. Então eu preciso dessa máquina para conseguir fazer o meu serviço. É isso que levou à realização de um ato, que é a licitação. Mas nem sempre isso está expresso. É muito comum que venha um processo só falando, compre isso. E aí é que a gente percebe a diferença entre o que é motivo e motivação. A motivação é você colocar lá no papel. Olha, o nosso serviço envolve a realização de exames periciais. Então, esse bem que você está comprando, ele é necessário para a celebração do meu serviço. Quando você coloca isso no papel, quando você deixa claro os motivos, você está fazendo a motivação do ato administrativo. A motivação, ela não é igual ao motivo, mas a motivação também é essencial
para o ato administrativo. Todo ato administrativo, ele não só vai ter um motivo, mas ele deve ser motivado sob pena de ser eivado de vício. Por que a motivação é tão importante? Porque é por meio da motivação que a gente conhece as razões que levaram a determinado ato. E é somente sabendo as razões da administração que terceiros vão poder controlar, sejam órgãos de controle como o Judiciário, o Ministério Público, os Tribunais de Contas, ou mesmo os cidadãos, os parlamentares. É por meio da motivação que eles vão conseguir controlar a administração pública, correto? Então, a gente vai se lembrar que a motivação também é essencial para todo ato administrativo. A gente só vai ter uma única exceção no direito administrativo para motivação. Todos os atos da administração, eles são obrigatoriamente motivados, mas vai ter um que não vai ser motivado, que é a demissão ad nutum de servidor comissionado. Vocês vão aprender mais para frente, lá na parte de agentes públicos, mas eu já vou adiantar um pouco para vocês. Existem alguns agentes públicos que eles não são eleitos e eles também não são aprovados em concurso público. Eles são nomeados por autoridades para exercerem cargos de chefia, direção ou assessoramento. Esses servidores, eles não têm estabilidade no seu emprego. Eles podem ser nomeados e exonerados a qualquer momento. Então, se eu sou o chefe de uma repartição e eu nomeio um servidor comissionado, eu posso, a qualquer momento e independentemente de qualquer motivação, demitir esse servidor comissionado, certo? Outros servidores, por exemplo, servidores efetivos concursados, eles só podem ser demitidos se eles cometerem infrações, se eles não estiverem prestando de forma eficiente seu serviço. Agora, os servidores comissionados, eles podem ser demitidos a qualquer momento e eu não preciso dar nenhum motivo para isso. É só eu, autoridade nomeante, falar: não tenho mais interesse na continuidade desse contrato com esse servidor comissionado. Exonere. Pronto. E aí, então, a gente viu a única exceção ao princípio da motivação, correto? Então, seguindo, voltando agora, saindo da motivação, voltando para os elementos do ato administrativo, a gente viu o motivo. E agora a gente vai passar para o nosso último elemento do ato administrativo. Qual elemento é esse? É o objeto. O objeto, ele é o conteúdo, é o que se decidiu. Até o momento, a gente viu outros elementos, mas esse aqui é o centro da decisão da administração. A gente viu que a competência é o elemento subjetivo, quem é que tomou aquela decisão? A finalidade é o objetivo que se busca alcançar. A gente viu a forma, que é o meio que se exterioriza esse ato. A gente viu o motivo, que são as razões que autorizaram a realização desse ato. Mas o que se decide efetivamente é justamente o objeto. É o conteúdo do ato, é o núcleo da decisão. E então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou um fiscal de trânsito. E aí, eu estava fiscalizando, eu encontrei, estava na rua, eu vi que alguém estava estacionado em local proibido. Bom, eu sou fiscal de trânsito, eu sou a autoridade competente, elemento competência, para praticar atos de polícia de trânsito. E aí, eu vou formalizar isso por meio de um documento que se chama auto de infração. Essa é a forma, um auto de infração. A finalidade de estar realizando esse ato é coibir o desrespeito às normas gerais de trânsito. Essa infração à ordem de trânsito vigente. Esse é o elemento finalidade. E aí, a gente vai ter o elemento objeto. Qual que é o objeto? É justamente a multa que eu vou aplicar. O conteúdo desse meu ato de polícia de trânsito vai ser a multa. Aplico a multa do artigo tal no valor de R$300.
correto? Entendeu o que é objeto? Perfeito.